Estamos juntinhos de novo! Oba! Esse é o momento mais maravilhoso para mim, quando nós estamos juntos, aqui através do programa Pela Bíblia, porque assim nós vamos compartilhar o ensinamento das Santa e Amada Escrituras do nosso Pai e nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento dizer a todos, muito bem-vindos ao programa Pela Bíblia, com mais uma pergunta, com mais uma resposta que a Bíblia, através da própria Bíblia, vai nos trazer. E vamos chamar ele, né? O nosso querido irmão, o ancião, o pastor Edson Reis. Olá, meu irmão! Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos novamente. Bom, vamos trabalhar. Eu estou ansioso para saber qual é a pergunta do nosso ouvinte. É claro, meu irmão Edson, é claro, muito bom. Mas vamos direto à pergunta. E quem fez essa pergunta foi o nosso irmão Jonatas. O irmão Jonatas, ele é da terra maravilhosa, o Paraná. Isso mesmo, a querida Paraná. E ele gostaria de saber o seguinte, perguntinha delicada, meu irmão, olha só. É verdade que a grande maioria dos líderes evangélicos são maçons? E aí, irmão Edson? Vamos saber a resposta. Beleza, meu irmão? É verdade que a grande maioria dos líderes religiosos cristãos são maçons? Uma pergunta muito boa, muito interessante, e eu poderia respondê-la com um breve e retumbante não. Mas eu acredito que nós temos muito mais a falar e também a dizer pela Bíblia, e também conhecendo o sistema religioso como conheço, pela graça e pela misericórdia de Deus. Bom, eu quero usar como base nessa pergunta, visto que nós não temos um texto bíblico em si, né, para falar do assunto, mas é uma pergunta abrangente, eu gostaria de usar e apresentar para vocês a Enciclopédia das Religiões, a qual eu sou o autor também, né? Então vou me basear aqui no que escrevi e tenho certeza que será uma bênção, tá? Lembrando que esse livro não está disponível, você não encontra ele para adquirir nem na internet, nem em lugar nenhum. Foi uma edição que simplesmente desapareceu, assim como uma nuvem. Mas quem sabe Deus providencia que no futuro faremos outra. Bom, vamos tratar um pouquinho. Aqui quando nós falamos sobre maçonaria, eu vou dar um breve relance disso, né? O fundador John Desaguliers, tá? O início em 1717. Hoje no mundo temos aproximadamente 6 milhões de pessoas, tá? Essa data é de 2015. A principal região onde os maçons estão atuando, claro que no mundo inteiro, mas com muita força nos Estados Unidos, na França, na Escócia, Inglaterra, o Brasil também tem muitos maçons. Se nós tivéssemos que usar um texto bíblico, e esse você já vai ver aparecer aí na tela, é 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 20 até o 21, que diz: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber no cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21. Bom, então agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão da maçonaria. A maçonaria ela tem sido alvo de grande interesse. Alguns líderes cristãos, vejam, vou repetir, alguns líderes cristãos, por falta de sabedoria, realmente se envolveram. A Igreja Presbiteriana tem um histórico antigo com a maçonaria, haja visto que o fundador das Testemunhas de Jeová, que era Charles Taze Russell, era presbiteriano e aparentemente, porque não temos prova, era maçom. A maçonaria ela era comum durante o século XIX. Não era da maneira como nós encaramos hoje. Era uma sociedade filantrópica, era uma sociedade secreta, era uma sociedade para homens de negócios e homens intelectuais. Portanto, muitos membros
da sociedade norte-americana eram maçons. Nós temos aí o relato de vários presidentes dos Estados Unidos que foram maçons. Então, nós temos que começar trabalhando assim, certo? Agora, essa ligação da igreja presbiteriana com a maçonaria, ela foi rompida completamente, não é? Então, hoje, ainda hoje, muitos irmãos presbiterianos lutam e trabalham contra qualquer tipo de infiltração maçônica dentro da igreja, não só presbiteriana, como dentro da igreja evangélica. Eu estive há pouco tempo conversando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, onde nós podemos conversar bastante sobre esse assunto, e ele fala que ele é um dos principais responsáveis, inclusive, né, pelo tratado que desvincula a igreja presbiteriana da maçonaria. Isso é muito legal. Aqui na Enciclopédia das Religiões, onde a gente começa trabalhando a cronologia maçônica desde o reinado de Salomão. Isso é tirado de um site maçônico, tá? E aí a gente vai chegar a Aden Weishaupt, ou como você queira pronunciar, o Weishaupt, e assim nós chegamos à maçonaria moderna. Bem, hoje dentro da igreja cristã, a maçonaria, ela não é aceita, tá? A maçonaria não é aceita. Existem alguns líderes que se utilizam deste espaço para ganhar prestígio e até mesmo dinheiro. Mas por que esses líderes não nos interessam? Bom, esses líderes não nos interessam, primeiro, porque eles não representam a Igreja do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Como nenhum membro representa. Contas de si mesmo a Deus. Então eles prestarão contas de si mesmo a Deus sobre quanto a tudo aquilo que fizeram, tá? Embora a história da maçonaria ela remonte, de acordo com esse site maçônico, a 968, aos dias do rei Salomão, nós temos a sua moderna a partir de 1717, tá? A maçonaria ela esteve presente na história do Brasil, ela esteve presente na Revolução Francesa, ela esteve presente na fundação dos Estados Unidos e também em outros países. Hoje podemos dizer que a maçonaria no Brasil é muito forte. Ela dita, tira, coloca e depõe, né, governantes. Isso nós não podemos ter dúvida alguma. Qual é a ligação da maçonaria com a sociedade em geral? Bom, a maçonaria ela tem alguns lemas, algumas normas, né? Por exemplo, ela diz que é norma da maçonaria obedecer às leis democráticas do país, viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça e amar ao próximo, trabalhando pela felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva. Portanto, alguns cristãos que ainda estão envolvidos com a maçonaria talvez se iludam com essas conversas, porque eles não entendem, não é, exatamente o que a maçonaria representa. A maçonaria ela tem uma filosofia, não é? A filosofia maçônica é a seguinte: separa o valioso do sem valor nas doutrinas e sistema que a história conheceu e permanece constante do arcaico e o proveitoso para o homem e a sociedade do inútil para ele. Portanto, isso é apenas o início. A maçonaria ela tem uma proposta de revalidar o homem, de fazer com que o homem se torne melhor, não é? Agora, conforme nós já ouvimos, a luz não tem nada a ver com a escuridão. Onde é que entra a questão religiosa para com a questão humanista, aqui no caso da maçonaria? Bem, entra no seguinte: a maçonaria, por mais que diga que não é uma religião, ela torna-se uma religião. Vou explicar por quê. Ela torna-se uma religião porque, primeiro, para que alguém entre para a maçonaria, ele tem que ter a adoração de pelo menos um Deus, tá? Então ele precisa adorar alguma coisa. Ele pode adorar Brahma, que não é a cerveja. Brahma é um deus hindu. Ele pode adorar Shiva, ele pode adorar Jesus Cristo, ele pode adorar qualquer tipo de Deus, mas ele tem que ter um tipo de adoração. E o que é mais interessante é que a maçonaria ela faz que todos os nomes dos deuses se resumam a apenas um, que é Gadu, G-A-D-U.
o grande arquiteto do universo. De modo que, por exemplo, um católico, quando entra num templo maçônico, embora ele professe que está adorando a Deus, ele se reverencia a Gadu, o grande arquiteto do universo, ao lado de um hindu que adora Brahma. De modo que a maçonaria, ela torna-se sim uma religião, e essa religião, ela é uma religião sincretista, tá bom? A maçonaria ela é composta, pelo menos, né, no rito escocês, de 33 graus, tem vários símbolos, tá? Você pode ver principalmente aí o compasso e o esquadro, que é o símbolo padrão da maçonaria. Você vai ter ainda o chão, né? O chão em forma de xadrez branco e preto. Você vai ter a colher de pedreiro, você vai ter o sol alado, você vai ter a vela resplandecente, você vai ter o G de Gadu, você vai ter uma série de símbolos que representam a maçonaria. Bom, conforme já apresentamos, a maçonaria ela torna-se sim uma religião, ela tem a sua ideia de adoração e está principalmente centralizada em Gadu, né? Nome pelo qual na maçonaria se designa o deus Alá, Logos, Osíris, Brahma, Jeová, Jesus e qualquer outro deus que eles queiram designar, tá? Gadu, conforme já citei, o grande arquiteto do universo. A Bíblia condena veementemente a adoração de quaisquer outros deuses que não sejam o verdadeiro Deus, tá ok? Bom, o que é que a maçonaria diz sobre Jesus? A maçonaria diz que Jesus, ele simplesmente não precisa ser citado nas suas orações, né? Ele elimina Jesus praticamente das Escrituras e o nome de Jesus, ele é proibido dessa maneira, tal como nós o utilizamos. Portanto, um cristão faria bem em jamais entrar para esse tipo de movimento. Bom, eu dei aqui uma breve visão sobre a maçonaria. Por este e por outros motivos, inclusos na maçonaria, para alguém que estudou profundamente, o cristão jamais deveria tornar-se maçom. Os líderes que ainda lá estão não têm a aprovação de Deus, não representam a igreja evangélica, e qualquer pessoa que diga que a grande maioria dos líderes evangélicos estão envolvidos com a maçonaria, desconhecem os fatos. O fato de líderes isolados estarem lá não fazem com que a igreja evangélica ela receba esse estigma. Eu sempre tenho dito o seguinte, há pouco tempo atrás, o que é que nós percebemos? Nós percebemos ali na favela de Paraisópolis que 13 policiais foram extintos da corporação. Por quê? Porque eles entraram em um determinado baile que lá estava e abusaram da autoridade. Seria muito fácil alguém dizer, olha, toda a corporação de policiais militares de São Paulo, a PM, ela é culpada por isso. Não, foram apenas 13 pessoas. Assim também acontece dentro da igreja. Ninguém é responsável por ninguém. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios atos. Dentro da igreja evangélica, nós não temos uma representação humana. Nós não temos. Independente de quem seja. Se o Edir Macedo, por exemplo, é maçom, como dizem que o é, e eu não sei porque eu não tenho provas, mas se ele é, ainda assim ele não consegue representar as pessoas que têm a sua consciência para pensar e estão utilizando aquele local sinceramente para adorar a Deus e de lá sairão até a volta de Jesus. Tá bom? Então que fique bem claro isso para que você possa entender e não ter o mínimo receio em se socializar com um grupo cristão sério, por mais que você ouça esse tipo de besteira. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Mauro, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, irmão Edson Reis. Tá aí, gente, mais uma resposta no programa Pela Bíblia, direto pela Bíblia. E não esqueça de compartilhar esse programa, este vídeo, para outras pessoas também aprenderem realmente o que é que a Bíblia está nos ensinando.
pela Bíblia, direto por ela, sem mimimi e sem blá blá blá. Vamos terminar o programa, mas antes não esqueça de dar o seu like, deixar um joinha aqui embaixo. Assim o YouTube vai espalhando cada vez mais o programa e ele vai alcançando maiores níveis, chegando a muito mais lugares. Não esquece também de clicar aqui embaixo, aqui nesse sininho, tá vendo aqui, olha o sininho aqui embaixo? E você vai então estar recebendo todo o material, tudo que nós estamos postando aqui na plataforma do YouTube, o programa Pela Bíblia chega até você. É isso aí, gente. O programa chegou no final. Foi um prazer gigante estar com você. Mas no próximo programa temos mais uma pergunta para ser respondida direto pela Bíblia. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus.